Vamos falar um pouco sobre o nosso tema. Pessoal, a gente está falando sobre pureza. Nós estamos tratando esse tema em todos os aspectos da nossa vida. Então, durante as próximas semanas, nós vamos falar sobre como nós conseguimos ser puros diante de uma sociedade impura. E isso vai abranger muitas áreas da nossa vida. Acredito eu que veremos mais para frente sobre a pureza no trabalho, na escola, na faculdade. E hoje, o tema que eu gostaria que nós observássemos é a pureza na família. A pureza no ambiente familiar, no seu ambiente familiar. E aqui a gente vai dar uma remexida em algumas coisas. A gente vai dar uma fuçada, como dizem. Porque vamos tratar de assuntos que talvez para você seja um trauma. Nós vamos tratar de assuntos que talvez em algum momento da sua vida a sua história foi marcada com aquilo e você não esquece, ou se não, você resume a sua vida àquela situação. E eu quero pedir que vocês abram a Bíblia nos Salmos de número 101, a partir do verso 2. Apenas o verso 2 e 3. E durante a reflexão nós vamos passar por outros textos que vão dar base para como nós devemos viver a nossa vida, como nós devemos viver a pureza de Jesus no nosso ambiente familiar. Nós vamos ler apenas o 2 e o 3. Acompanhem comigo. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Até aqui, vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos viver a pureza bíblica, sermos puros como Jesus no ambiente familiar. E eu queria pedir, Deus, que a Tua palavra aqui, ela viesse de encontro ao nosso coração e nós fôssemos transformados apenas pelo poder da palavra, apenas pelos escritos divinos, e apenas pela Tua vontade sendo expressa aqui, Pai. No nome de Jesus. É tudo que nós te pedimos. Amém. Vamos lá, pessoal. Pessoal, nós temos um salmo de Davi, aonde me saltou aos olhos esses dois versos. A gente vai expor eles, mas eu gostaria que nós olhássemos para esse tema de hoje com um olhar um pouco mais temático, porque os versos são bem sucintos e eles são assim, até vamos dizer rasos quanto a esse tema. A gente observa que Davi, ele vai falar em dois momentos, Ele vai dizer assim, em minha casa andarei com sinceridade de coração, no verso 2. E no verso 3 ele vai colocar, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Então, nada mais do que sobre o nosso tema, nós vamos ter apenas a parte B do verso 2 e todo o verso 3. E eu gostaria que você observasse agora a relação familiar, a sua relação familiar. Cada um tem um estilo de família, aqui. Talvez a sua família contenha apenas a sua mãe, às vezes a sua família é seu pai e sua mãe, às vezes a sua família é um pouco maior
e vive com você no seu ciclo diário, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, uma tia. Então nós temos uma diversidade, né, de família, e eu gostaria que você olhasse para a sua em específico e que você também refletisse qual tem sido a sua conduta diante deles, qual tem sido as suas colocações, qual a imagem que você tem passado para eles, que você fizesse essa reflexão mesmo. O que você tem deixado para os seus familiares. E aqui nós estamos lidando com jovens, e acho que ninguém é pai aqui, né? Ninguém é pai aqui. Então nós iremos lidar apenas com esse relacionamento entre, né, pai e mãe, entre você, né, você com seu pai, com sua mãe. E o interessante disso tudo é que quando a gente olha para a situação das famílias brasileiras, a gente encontra alguns dados para a gente poder analisar e poder embasar o que a gente vai falar aqui. Nos dias de hoje, mais de 11 milhões de lares são chefiados por mães solo. Mais de 11 milhões de lares. Se a gente for observar durante o tempo, nos últimos 10 anos, 12 anos, nós tivemos um aumento de quase 20% desses lares chefiados por mães solteiras, mães solos, sem a presença paterna. E 55% das mães brasileiras são solteiras, viúvas ou divorciadas. Esses dois dados, eles são importantes para nós, por quê? Porque a gente já observa que ao longo do tempo, ou pelo menos nos últimos anos, aquela família padrão instituída por Deus no Éden vem se perdendo aos poucos. E aqui a gente não está falando de agenda woke aqui não, a gente não está falando de questão de gênero, não estamos falando disso. Nós estamos falando apenas de relações heterossexuais. A família normal, dentre o padrão bíblico. Nós estamos falando do homem e a mulher. Ao longo do tempo ela vem perdendo o padrão de Deus. Ao longo do tempo, algo tem acontecido que tem feito as mulheres criarem seus filhos sozinhas. Quais são as probabilidades disso? Quais são os possíveis problemas disso? Talvez a gente agora lembre daquela trend do TikTok, que está muito em alta, POV Homens 2024. E talvez seja isso o problema. Talvez seja a falta de masculinidade, de responsabilidade dos homens, dos pais. Nós podemos elencar isso como um problema também. Talvez ao longo do tempo os homens tenham se tornado cada vez mais irresponsáveis com os seus filhos. Nós também podemos elencar que os relacionamentos de hoje, os casamentos nesse caso, que são a verdadeira aliança, apenas o casamento é uma verdadeira aliança diante de Deus. Eles têm se tornado mais líquidos. O povo tem largado mais fácil, né? E aí talvez você se lembre de uma avó sua que sofria lá, às vezes um vô pilantra, traía a avó, deixava ela sozinha, mas a velhinha não largava o osso. Talvez você possa ter pensado nisso. E a verdade é que nos dias de hoje, o pessoal tem, né, decidido pelo divórcio mais fácil, como uma alternativa para buscar uma felicidade conjugal, que possivelmente ela não vai encontrar no próximo, ou na próxima,
Porque quando nós não entendemos, enquanto a pessoa não entende que o padrão de felicidade é um imposto por Deus, a pessoa pode experimentar o que ela quiser. Ela nunca vai chegar na felicidade verdadeira nesta questão de relacionamento. As coisas vão ser mantidas apenas por interesses. Às vezes o pessoal fica, junto por muitos anos e tudo mais, mas na maioria das vezes é porque é confortável, é interesse apenas. A pessoa às vezes não é feliz, só reclama. Menino, se eu fosse eu não casava não. O cara casado com 5 filhos, coisa mais boa do mundo, que é a família bonita, e o cara falando um trem desse. Então você percebe que há essa disfunção mental das pessoas. Isso é mental, é racional. Às vezes é burrice. Mas o que isso traz de consequência para as famílias? Agora pense, não sei como foi a sua realidade, mas pense um menino que nasceu e não tem pai presente, aonde ele não consegue jogar bola com o pai, porque a mãe não vai levar ele para jogar bola, não vai saber jogar bola com ele. Ele não tem a figura paterna de liderança. Infelizmente, a mãe tem que ser a mãe e o pai, exercer 2 cargos e fica pesado demais. Ela não vai conseguir exercer com maestria. E realmente isso causa danos. É lógico, isso causa danos. Sem contar nas questões físicas. A renda é menor. Às vezes o pai não paga nem a pensão. Então nós temos aqui, inicialmente, como consequência da queda, consequência do pecado, uma disfunção familiar. As famílias estão tudo erradas. Muitas famílias estão tudo erradas. Dentro da igreja, às vezes. Dentro da igreja você vê famílias rebentadas. Famílias que... de cópias de Jesus não tem nada. Famílias que são uma máquina de moer filhos. Uma máquina de criar filhos traumatizados, filhos com crises emocionais e tudo de ruim nessa área de emoções. E nós precisamos rever isso. Só que a situação a gente não é pai ainda, a gente não tem como a gente fazer nada. O que nós podemos fazer? Nós podemos, primeiro, mudar a nossa mentalidade diante dos nossos pais. Os seus pais, eles são responsáveis pelo que eles fizeram para você. Isso é lógico. Mas não é por causa que eles fizeram mal para vocês que vocês devem destratar ou tratar na mesma moeda. Não é o que Cristo pede para você. Isso fique bem claro. Se for por merecimento, se você acha que você tem que pagar na mesma moeda, infelizmente não foi o que Cristo fez por você. Então nós precisamos primeiramente mudar essa mentalidade. Se o seu pai é um rude, se o seu pai ele não entende, calma, o mundo não vai acabar, para começar. Mas eu não vou ficar só defendendo os pais. Nós precisamos saber nos portar, como o salmista vai dizer aqui, ele vai dizer no final do verso 2 que em minha casa andarei com sinceridade de coração. E o porquê que o salmista usa o termo em minha casa? Para dar uma ênfase maior. Você quer saber como alguém é de verdade? Você tem que ver como é essa pessoa em casa, com os íntimos.
no ápice da intimidade, que é no âmbito familiar. O pessoal sempre fala isso para as meninas, né? Ó, vai ver o teu próximo namorado aí, ver como ele trata a mãe. O pessoal sempre fala. Teve até uma vez que eu vi uma pergunta, né? Mandaram uma pergunta que é as caixinhas de resposta. Meu namorado bate na mãe dele. Você acha que devo largar? Aí o pastor respondeu assim, ó. Ah, não deve não, continua, porque ela já sofreu demais, agora tem que ser você. É uma pergunta besta, né? É lógico. Se o cara que tem capacidade de bater na mãe, o que vai fazer com você, minha filha? Deus me livre. Fazer carinho com o punho fechado. Só se for. Então nós precisamos entender que a forma que nós somos em casa é a realidade do nosso coração e é o que nós somos. É o ápice do que nós somos, é o que nós somos em casa. E é até interessante essa reflexão, porque Charles Spurgeon, ele vai escrever, ele estava comentando este texto, esses salmos, e ele vai escrever algo bem desafiador, né? Que Charles Spurgeon era só paulada. Ele vai dizer assim, ó: você é um santo do lado de fora e um diabo em casa? Vergonhoso. O que somos em casa é o que somos de fato. Não pode ser um bom rei aquele cujo palácio é o reduto de vícios. Nem é um santo verdadeiro aquele cuja habitação é um palco de discórdia. Nem é um ministro fiel aquele cuja casa teme sua chegada ao aconchego da lareira. Agora pensa bem, ele vai dizer: nem é um ministro fiel aquele cuja casa fica com medo da chegada. Pensa bem nisso. E é uma grande realidade. Nós temos pastores, nós temos presbíteros, nós temos pessoas da alta classe evangélica gospel que são um demônio, um capeta dentro de casa. É uma realidade. De vez em quando a gente fica sabendo, né, de algo. De vez em quando Deus decide revelar, destronar aquela pessoa, e aí sai um escândalo. Então, diante de todas essas coisas, nós precisamos rever a nossa atitude dentro de casa. Nós precisamos andar com pureza para as pessoas mais íntimas. Nós precisamos rever isso. Não é só na igreja. É muito fácil ser o mais crente do mundo na igreja, e às vezes nós não conseguimos, né? Mas é fácil, é 3 vezes por semana, às vezes. Tem uns que vai só no domingo à noite, então fica mais fácil ainda, 1h30 que você é bem crente. E às vezes tem um Davi, né, que é de 3 em 3 meses. Nossa, aí é fácil demais dar conta. Tô zoando, Davi, tô zoando. Mas eu gostaria que nós olhássemos para outro texto, e eu não vou me delongar muito não, acho que já estou demorando demais. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4. Esse é o verso famoso, né? Quando o pastor lê na igreja, a mãe cutuca o filho, aí depois o filho cutuca a mãe. Aqui, ó. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Este texto, ele vai dizer para que nós, que somos filhos, nós devemos obedecer aos nossos pais
Mas olha o interessante. Paulo, ele diz: obedeçam os seus pais no Senhor. Esse no Senhor parece pouco, mas ele é muito. Porque não é uma obediência cega. Você não tem que obedecer seus pais cegamente, fazer tudo que eles querem. Não é isso que o texto está dizendo. É que vocês devem obedecer os seus pais naquilo que cujo o Senhor está. Como por exemplo, igreja, né? A gente tem pais que não querem que o filho frequente a igreja evangélica. É lógico que aí vai depender da atitude do pai e tudo mais, se vai ter uma perseguição, então tudo tem que analisar. Mas você não deve deixar de seguir a Jesus por conta do mandamento do seu pai. Você não tem que seguir a religião do seu pai apenas por uma questão de obediência cega. E quando eu olho para a minha vida, eu posso falar uma afirmação. Eu rejeitei a igreja que os meus pais impuseram para mim. Relativamente. Porque mais para frente eu tomei a decisão. Talvez, graças a Deus, minha mãe muito crente, nunca me perseguiu. Achava a coisa mais boa do mundo. Minha mãe era violenta. Tanto que eu nem tenho autoridade para falar de lares desestruturados. Eu não tenho autoridade, eu não sei o que acontece. Se essa é a tua realidade, infelizmente eu não te entendo. Porque graças a Deus eu tenho um pai e uma mãe que fizeram a função certinho. A minha mãe danava e meu pai batia. O Luiz está para provar aí. Meu pai era violento, gente. Mas foi bom, tem que bater mesmo. Então, graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso. Mas se a partir de um momento eles virassem para mim e falassem assim: você não vai seguir esse teu Jesus. A melhor forma de eu honrar eles era rejeitando esse mandamento deles. Era colocando Deus em primeiro lugar. E a gente lembra daquele momento aonde aquele verso que Jesus vai dizer que ele veio para trazer inimizade entre nora e sogra, entre filho e pai. E se for decidir por Jesus ao invés de seus pais, decida por Jesus. É difícil a escolha, mas é a realidade. Mas ao mesmo tempo nós não podemos usar toda essa situação para desrespeitar os nossos pais. Posso falar uma opinião aqui? Tem muitos lares desestruturados, mas muitas das vezes as brigas, as intrigas familiares entre filho e pai, às vezes você está errado. A maioria das vezes você está errado. Igual o Pedro, né? O Pedro, possivelmente ele vai estar errado na decisão dele. E às vezes não também, às vezes você vai estar certo. Mas a realidade é que... Tá, o Pedro não gostou de eu ter citado ele. Mas às vezes você vai ter que ponderar, você vai ter que ser brando, calmo, tranquilo, relaxa. A gente precisa ter essa pureza de ponderar as coisas, sermos maduros, alcançarmos essa maturidade. Então, se há uma intriga, se há uma situação, tente ser sóbrio. Não, tranquilo, calma, vamos conversar. Seja maduro. Não saia batendo as portas, entrando dentro do quarto, chorando, não. Calma, conversa. A gente tem que mudar essa mentalidade. A gente tem que ter a mentalidade que nós iremos provar para os nossos pais ao longo do tempo que as nossas decisões
que aquilo que nós estamos fazendo é válido. E às vezes vai levar tempo, vai demorar. Às vezes você vai passar um longo tempo quebrando cabeça. Mas se você manter a sua vida devota diante de Deus, sim, amando a Deus sobre todas as coisas, e em casa espelhando esse amor a Deus, seus pais vão perceber: olha, aconteceu alguma coisa diferente. E às vezes os seus pais nunca irão perceber, irão sempre te perseguir, pode fazer o que você for, mas nunca vai ser razão para você aumentar a discórdia, nunca vai ser razão para você brigar. Tente ser calmo, tranquilo, ponderar as coisas que você precisa ponderar, entender os momentos de argumentar. Às vezes não tem o que falar, não, é isso mesmo, tal, beleza, vou lá. É isso, às vezes é isso, muito melhor do que gerar uma briga, porque são gerações diferentes. E hoje nós temos um problema que ao mesmo tempo, não sei se é um problema, nós vamos descobrir daqui a uns anos, né? As gerações atuais, elas olham para o mesmo ciclo, para a mesma geração. Então quem é da geração X, ela tenta buscar referências para a vida dela na geração X, na própria geração. Ou seja, talvez um adolescente me escute muito mais que escuta os pais. E aí é um problema no ponto que, aonde esse adolescente busca conselhos, às vezes é um cara mal intencionado, às vezes é um cara que não poderia estar dando conselho. E é aí que mora o perigo, né? Por isso, o pedido de Jesus para nós é que nós sejamos puros em todos os lugares. Nós vamos falar isso em outros ambientes, mas eu quero que nessa semana você reflita a sua conduta dentro de casa. Tenta ser 5% melhor. Às vezes você nunca falou um eu te amo para seu pai, para sua mãe. Começa. Você vai ver, você vai até assustar. Eles vão ficar tão sem jeito que eles vão falar de volta para você. Então a gente precisa criar esse hábito. A gente precisa criar esse espírito de eu estou aqui para fazer a diferença. Eu estou aqui para ser diferente. Eu não vou me resumir aos meus traumas. Eu não vou resumir ao que os meus pais me fizeram. Eu não vou resumir ao que é justo. Esse é o mal da humanidade, né? Querer justiça com as próprias mãos. Porque a maioria das vezes, quando a justiça está na mão de gente, vai dar errado. Todas as vezes, né? Então eu quero desafiar vocês a serem mais puros, a buscar essa pureza no seu lar, essa santidade, a fazer a diferença, a seguir o que Jesus diz e não o que a sociedade, não o que o seu pai e sua mãe fizeram para você. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas nós entendemos que biblicamente é o que Deus deseja para nós. E Ele vai dizer no verso 3, que nós lemos, que não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disto se pegará em mim. Nós precisamos amar essa justiça, nós sermos puros diante de Deus, é literalmente nós não termos malícia nas coisas, é não querer tomar vantagem nas situações,
é não querer provocar a justiça divina. O que nós muitas vezes queremos é adiantar a justiça de Deus, é trazer com as nossas próprias mãos a justiça de Deus, e isso está errado, porque é você que está fazendo isso. E se é você que está fazendo isso, então Deus me livre, eu que não queria ser julgado por nenhum de vocês aqui. Amém? E para nós finalizarmos esse momento, eu gostaria que nós lêssemos o verso que está em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, que vai dizer uma realidade sobre o nosso tratamento com aqueles que são da nossa família. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Aqui o apóstolo Paulo, ele é claro, ele não fala para nós aqui, se alguém não tem cuidado dos seus por isso e por aquilo, ele não dá isso, ele não dá brecha para você argumentar. Ele diz para você assim, você precisa cuidar da sua casa, você precisa honrar seu pai e sua mãe, você precisa ter cuidado com eles. E ele vai dizer, especialmente dos da própria casa. E ele vai fundo, ele diz que se você não cuida, você negou a fé e você é pior do que o descrente, do que um descrente. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, e eu quero que a partir de vocês quebrem a geração que tem sido passada de pai para filhos, de pais ruins, de mães ruins, que traumatizaram seus filhos. E é a partir de vocês que isso vai mudar, é a partir da vida de vocês, a partir de você decidindo ser diferente na sua casa, com seus pais, com a sua família. A partir disso, uma nova geração vai brotar, uma nova geração vai surgir, tendo um pai que ama a Deus sobre todas as coisas, tendo uma mãe que ama a Deus sobre todas as coisas, que não provoca os filhos à ira, e consequentemente os filhos honram pai e mãe. Vamos orar? Eu quero, nesse momento, pedir que você ore em especial pela sua casa. Ore pelos seus pais, pela sua família. Caso você esteja infeliz com o seu lar, eu quero que você coloque diante de Deus essa situação e peça para Deus um desejo ardente de ser diferente, de ir na contramão do Brasil, na contramão da irresponsabilidade humana, na contramão da rejeição dos padrões divinos impostos por Deus. Vamos orar, vamos orar. Senhor Jesus, diante da Tua presença aqui, nós queremos apresentar ao Senhor as famílias aqui presentes. Quando nós olhamos para a Tua Escritura, nós observamos que a família, ela é algo muito importante. E infelizmente, Deus, os dados são ruins. Nós olhamos, Deus, para os dados e nós observamos que a cada dia mais a família tem perdido a força. A família, ela tem se defragmentado. Ela tem gerado
filhos traumatizados, ela tem moído pessoas, traumatizado, deixado com sequelas desse ambiente aonde pessoas que não amam a Deus. E eu gostaria de pedir aqui pela vida de cada um, Senhor, que aqui apresentou as suas famílias, que o Senhor, Deus, possa abençoar cada família aqui presente, e que nós, Pai, possamos começar a partir de nós um movimento diferente, aonde nós não mais tratamos como as pessoas merecem, mas nós temos a postura de Cristo, que morreu por nós, ainda nós sendo gente ruim, ainda nós sendo pecadores, miseráveis. Eu quero pedir por essas coisas, Pai. Eu quero pedir, Deus, que as desavenças, que os traumas, eles possam ser resumidos em Jesus, eles possam ser dissolvidos em Jesus, e que nós possamos honrar pai e mãe no Senhor, nós possamos glorificar ao Senhor através do nosso lar, e que a cada dia nós possamos confrontar o nosso eu verdadeiro que aparece no lar. No nome de Jesus, Pai, nós queremos ser puros, nós queremos levar a pureza para as nossas famílias e para os nossos lares, e que o Senhor possa nos ajudar a realizarmos isso, no nome de Jesus. Amém e amém.